assunto que o programa de hoje pretende abordar. Nós vamos falar do extraterrestres. Esses que permeiam a mídia, que falam nos filmes de ficção, todos esses mistérios que algumas pessoas insistem em tentar tornar realidade e outras insistem em negar a existência. Quem será que está certo? No que você aí de casa acredita? Você acha que você foi privilegiado e faz parte de uma raça única e absoluta em todo o universo? Se você pensa isso, ou se você pensa que não, que na verdade nós estamos sendo vigiados e acompanhados de perto por pessoas ou seres de outro planeta, então você tem um encontro hoje conosco. Você não pode sair, você não pode sair de casa e não pode deixar de nos ligar, porque o nosso telefone é 633-3979, a sua linha direta. Hoje, excepcionalmente, a sua linha direta com seres de outro planeta. Vem aqui tirar suas dúvidas para bem junto de nós e me ajude, por favor, a fazer o Questão de Opinião de hoje. Eu queria cumprimentar os nossos convidados, boa tarde para todos, e apresentá-los para vocês. Então, eu tenho aqui do meu lado o Brandini, que ele é pesquisador, do meu lado esquerdo, ele é pesquisador dessa área. Aqui do meu lado direito, o Sebastião Pimentel Júnior, que é ufólogo. E logo do lado dele, o Sérgio Marangoni, que ele é estudante de astrofísica. Volta para mim. Viu isso? Viu quantas pessoas interessantes nós trouxemos hoje? Sabe por quê? Porque essas pessoas estão diretamente ligadas a esse assunto. Eles estão querendo esclarecer aquilo que você, eu, nossos filhos, enfim, ainda achamos que fazem parte da ficção. Eles levam isso muito a sério. Isso para eles é uma ciência. Vamos entender por quê. Eu queria começar perguntando aqui para o Brandini, do meu lado, o seguinte. De repente eu estava lendo aqui no meu papel que você é um pesquisador, e aí dessa área. Então eu queria saber assim, vale a pena ser pesquisador de uma área... Bom, antes eu quero saber assim, é uma área reconhecida como ciência? É científico? Bom, primeiramente, boa tarde, Mara. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado por esse espaço, é um espaço muito importante para a ufologia de um modo geral. A ufologia hoje, ela é considerada uma paraciência, né? Ela não é oficial, não existe uma universidade de ufologia. Mas ela é estudada em todo o mundo, em todos os países do mundo ela é estudada e ela é divulgada, né? E provas existem bastante, mas ainda não encontramos a prova definitiva. Mas existem muitas pessoas como nós que trabalham para a ufologia, que acreditam na ufologia como ciência mesmo, né? Apesar que ainda os meios oficiais consideram como paraciência. Tá certo. Eu quero que você me responda se vale a pena estar nessa área, porque você não me respondeu, mas antes que você possa me responder, já temos alguém na linha conosco, que é o Luiz Roberto, que nos liga aqui de Ribeirão Preto mesmo. Como vai, Luiz? Tudo bom? Tudo bem, Mara. Então tá bom, pois não. Bom, eu queria dar minha opinião, então. Claro. Tá, um minutinho. É o seguinte, depois vocês me chamam de louco, de débil mental, mas a minha opinião é o seguinte, nós somos extraterrestres. Nós estamos presos aqui nesse mundo, tá, aqui na Terra, que é a prisão do mundo, desse corpo de carne e osso, porque nós fizemos algum mal em nosso planeta de origem. Tá? Existem seres presos em animais, seres presos em plantas, tá? E o que o povo tem que saber é isso aí. Nós temos hora para chegar e hora para sair dessa prisão. Ninguém aqui é bom. Então essa é a minha opinião, tá? E quem tenta sair através de suicídio se dá mal. Porque quando, às vezes, não está na hora da pessoa sair, ela fica no corpo, aqui debaixo da terra. Então, eu gostaria que vocês comentassem isso aí. Tá bom, Luiz. Muito obrigada pela sua participação, e é isso aí, eu quero ouvir a sua opinião aí de casa, eu quero que você conte pra gente o que você pensa, até para que a gente possa comparar com a opinião científica, com o estudo que essas pessoas que estão conosco aqui hoje fizeram e fazem ainda a esse respeito. Você viu agora, logo agora, que passou uma imagem que eles nos trouxeram, que são fotos que eles têm de registro do trabalho que eles fazem. Ao longo do programa a gente vai estar exibindo essas fotos e a gente vai estar explicando também algumas delas para que você de casa possa entender. Brandini, você não vai escapar de mim. Vale a pena? A pergunta é, vale a pena trabalhar numa área que não é ilegítima pela ciência? Olha, acho que acredito que tudo que é fantástico, tudo que... o ser humano ele é movido por paixões. E a ufologia, ela não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem de milênios, né? Então, eu acredito que vale a pena, sim. Você tem que fazer tudo que você faz, você tem que ter amor e tem que acreditar no que você está fazendo. É o nosso caso. Então, nós
já temos algumas provas, algumas evidências que nos levam a crer, então passa a valer a pena. Nós vamos falar dessas provas, Ok. dessas evidências, porque eu tenho certeza que você aí de casa está assim, numa expectativa tremenda para estar sabendo disso. Mas antes, eu queria saber aqui do Sebastião, que eu vou passar a partir de agora a chamar de Júnior, porque ele disse que todos o conhecem assim, né, Júnior? Boa tarde. Boa tarde. E eu queria estender a pergunta que eu fiz para o Brandini, quer dizer, se vale a pena, e saber de você, assim, se por não ser uma ciência legitimada, se as dificuldades que se encontram é exatamente no relacionamento interpessoal, quer dizer, as pessoas que se relacionam com você, elas costumam expressar que são céticas, que não acreditam no que você faz, ou, na verdade, você consegue trazer para elas a seriedade que encerra o seu trabalho? Realmente, boa tarde a todos, né? Casa, e essa pergunta sua, Mara, ela é bastante longa para responder, porque eu, no meu decorrer das minhas pesquisas, no início, foi uma coisa, inclusive, que partiu da astronomia, né? A gente gosta da base científica, olhando o céu e vendo as coisas cientificamente. Quando a gente passa a ver em vigílias, em noites, né? Algumas coisas que não são daqui, né? Que a gente distingue de satélites, de aviões, né? De meteoritos que riscam o céu, a gente passa a entender que existe um outro, ou será que existe um outro tipo de vida extraterrestre, né? Porque a gente sabe que a imensidão do cosmos, né? Vários sistemas solares, né? Inclusive várias galáxias, comprovam. Hoje a ciência não tem a prova científica, mas as pessoas veem, né? Muitos fenômenos que não são provavelmente daqui. Tá certo. E, bom, então, na verdade, o que fica difícil não a comprovação científica, mas demonstrar a seriedade que tem por trás dessa pesquisa científica, não é isso, pelo que eu entendi? E, sim, a seriedade seria o quê? A manifestações de pessoas que vejam e alegam que vejam e confirmam como, entre aspas, né, pessoas que podem estar vendo alguma coisa, ser taxada de loucas, né? Não é bem assim. Ela está se manifestando o que ela viu. Então, a nós ufólogos, né, que a gente tem um respeito como pesquisadores que ainda não tem ainda uma escola acadêmica que a gente frequenta, né? E então a gente está também sendo manipulado, né, por ser também taxados de uma pesquisa entre aspas, lunáticas, né? Me corrija se eu estiver errado, Júnior, mas é muito parecido com o que acontecia no passado, com muitas coisas que depois acabaram sendo reconhecidas pela ciência, não é? Muitas coisas foram desacreditadas no passado e hoje fazem parte não só da vida acadêmica, mas estão aí. Einstein é uma prova disso, não é, Júnior? Sim, né? Ele, como grande cientista da época, né? Sucessor de Isaac Newton, e esse sucessor de Galileu, e esse sucessor de Giordano Bruno, depois Copérnico, né, outros da astronomia, sempre demoraram anos e até séculos para comprovarem alguma coisa hoje. Então, hoje o teletransporte, né, uma coisa bem em teoria ainda, né, as outras relações com a velocidade da luz ultrapassando, são teorias no papel, que esses cientistas dão a base. Para serem comprovados vai demorar, igual ao caso da ufologia. Entendi. Sérgio, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber de você assim, ó, na verdade, ser estudante de astrofísica, vamos começar do começo? O que é astrofísica? Astrofísica seria basicamente o conjunto dos estudos sobre a astronomia, desculpa, e a ufologia. Tá. E a física. Qual que é a diferença de astrologia e astronomia? Porque é uma confusão comum que a gente faz. Hoje a astrologia, ela está, vamos dizer, na moda, que estuda os astros, mas em relação o que os astros influenciam nos seres humanos hoje. Entendi. Tá, e aí, nesse caso, acho que cabe uma pergunta, eu não sei, talvez para você, se os outros puderem acrescentar alguma coisa nisso, até ajuda. Mas, assim, quando a gente fala de seres extraterrestres, a gente tem que parar para avaliar que a gente não tem condição hoje, Sérgio, nem mesmo de afirmar concretamente sobre o início do nosso universo, do nosso mundo, da Terra. Quer dizer, tem a teoria do Big Bang, é isso? É isso mesmo o nome? Big Bang. Big Bang, é isso? Então, tem essa teoria, tem outras teorias que envolvem religião, enfim, tem diversas teorias, mas ninguém concretamente consegue afirmar isso ainda. Não seria muita pretensão da nossa parte querer imaginar que a gente possa concluir acerca de vida fora do nosso sistema ainda? Exatamente. Se você pegar a estrela mais perto do nosso planeta, tem uma distância de 4 anos-luz. Seria impossível, com a nossa tecnologia hoje, de chegar até lá. Então, é um universo infinito, não teria muito vasto, que está cheio de vidas em
o universo. É uma coisa muito grande, infinita. Entendi. E é por isso que a gente vai discutir isso aqui, porque talvez a gente não consiga as possibilidades matemáticas, mas a gente possa ter comprovações outras que vocês vão me contar, que vai justificar o estudo e toda a dedicação de vocês nesse sentido. Antes que a gente dê continuidade, eu quero atender uma pessoa que nos liga de Jundiaí. Boa tarde, quem fala? Boa tarde. Acho que perdemos. Produção, perdemos? Perdemos. Então, vamos continuar, já que não estamos conseguindo falar com ele na linha. Eu queria voltar aqui para o Brandini, porque uma coisa que me chamou muita atenção no que eles falam é essa questão da comprovação científica. É muito difícil. Quando que a gente pode concluir ou comprovar que um relato que nos é trazido, Brandini, é verídico, é real? O que tipo de análise é feita? Quais são as investigações nesse sentido? Bom, a princípio, você vai conversar com as pessoas envolvidas, né? Esse é básico. Pesquisa de campo mesmo. A partir daí existe a pesquisa, existe o trabalho científico, a maneira científica de você descobrir a veracidade de uma foto ou de um filme. Porque você pode, inclusive eu tenho um dos cartazes ali, é mostrado fraudes, a fraude da ufologia, porque também existem as fraudes da ufologia. E seria basicamente isso que hoje repercute muito mal para os trabalhos da ufologia séria. Olha lá, não querendo, mas já te interrompendo, Brandini, essas fotos estão sendo mostradas agora, são daqueles círculos que aparecem na Inglaterra. São círculos ingleses, exatamente. Eu tenho uma pergunta muito pessoal para fazer, que é assim, por que esses círculos são tão frequentes na Inglaterra? Me faz pensar, será que os Beatles eram ETs? Não, difícil. O que acontece é o seguinte, os círculos ingleses, ficou conhecido como círculos ingleses porque eles se manifestaram com mais intensidade na Inglaterra. Ah, entendi. Tá? Mas esses círculos ingleses, entre aspas, né, eles já foram encontrados na União Soviética, na Rússia, inclusive no Brasil já teve caso de círculo. A gente pode falar deles mais detalhadamente? Eu vou querer saber até que ponto eles são mesmo, não são possíveis terem sido feitos por homens. Não. Eu queria voltar, porque eu queria pedir para a minha produção agora mostrar as fotos que você falava dos erros e fraudes. Ok, isso. Então eu quero ver se eles conseguem mostrar essas fotos para você nos contar do que se trata agora. Isso, sem dúvida. É só uma questão deles se posicionarem lá. Bom, então você falava que na Inglaterra é mais comum. É mais comum. Mas que temos casos registrados aqui. Em outras partes do mundo, no Japão, por exemplo. No Brasil, em qual estado? Você tem alguma notícia disso? Eu não me recordo agora o estado. Talvez o Pimentel, você se recorde de Pimentel. Né? Teve um caso, tipicamente acontece, mas com não é dificuldade, mais a Amazônia que está dentro desses fatos, né? Mas como é no Brasil, algumas coisas são, né, restritas, esse assunto de comentar em círculos feitos aqui. Tá bom, vamos lá mostrar de novo aquelas fotos dos erros. Você pode ir explicando para a gente quem que pode? Você, Sebastião? Quem que vai? Esse aí, por exemplo, do que se trata? Por exemplo, aí a pessoa, ela fotografou, tá vendo? Ela tem a Lua, né? Dando o início de um eclipse. Entendi. Então, fatalmente, a pessoa que vai revelar, na primeira revelação, ela pode se confundir com alguma coisa da ufologia, né? Tá certo. Eu queria saber o seguinte, essas coisas que vocês chamam de confusões, né? Você chamou de confusão agora, quais são as probabilidades de ser uma autopromoção da pessoa que oferece esse material? Mas eu não quero que você me responda agora. Eu não quero porque a gente tem que ir para um comercial rapidinho, não sai daí, porque daqui a pouco você vai ter informações que você nem imagina. A gente volta já já. De repente, aquilo que nós já temos, aquilo que já faz parte da nossa realidade, já é tão difícil compreender, já é tão difícil lidar. Imagina se nós tivéssemos ou fôssemos descobrir que ao nosso lado, bem ali do nosso lado, na nossa convivência, existe alguém que não pertence a esse universo e detém conhecimentos que para a gente é pura ficção. Complicado imaginar isso, mas como eu disse no primeiro bloco, tem gente que pensa nisso seriamente, e é essa seriedade que a gente quer passar para vocês, porque independente de ser verdade ou não, existe um estudo científico muito grande por trás disso, e merece o nosso respeito, é claro. Eu quero voltar para o nosso assunto, que falava da formação do ufólogos, porque eu quero entrar no assunto do nosso personagem principal hoje, que são os extraterrestres, e eu queria, para falar deles, eu preciso saber como eles são reconhecidos hoje aqui, Brandini. Quer dizer, quais são os governos que você tem notícia, tem registro, que assumem publicamente de que a ufologia, quer dizer, os extraterrestres. O Japão é um exemplo.
eles já assumem abertamente que a ufologia que existe, né, que ela é um fato, o fenômeno ufológico é um fato. Então, o governo já assumiu isso. Já está assumido. Já o nosso assumiu. governo, acho que foi em 76, se não me falha a memória, houve-se um rumor de que o governo brasileiro estaria envolvido em alguma coisa de esconder documentos ou de ocultar alguma coisa em relação à ufologia. Isso faz algum sentido para você ou nenhum? Totalmente. Inclusive, eu vou até falar de um caso bem mais recente, bastante interessante também, que diz respeito ao fenômeno ocorrido em Varginha. Né? Ótimo. Exatamente. Esse fenômeno foi um fenômeno recente. Uma parte da mídia, infelizmente, transformou esse caso numa piada. Tá? E a coisa foi muito séria. Foi séria? Foi muito séria, envolveu, inclusive, outros governos, envolveu pesquisadores de outros países. E foi feito um estudo muito grande em cima disso, pessoas do Exército foram entrevistadas. Eu vou querer que você conte para mim esse caso, ou um de vocês me conte esse caso, para refrescar a memória de quem não lembra mais ou quem nem ouviu falar na época. Mas antes, eu quero receber uma ligação, que é de Jundiaí, lembra aquele que nos ligou e que caiu a ligação antes, é o Márcio. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Tudo bom? Estou feliz que tenha conseguido ligar novamente. Obrigado. Pois não. Eu gostaria de saber sobre os ufólogos, sobre dois seres do qual eu ouço falar muito, sobre os Grous e Astar Shahan. Você pode repetir, por favor, Márcio? Oi? Você pode repetir, por favor, que eu não entendi. Eu gostaria de saber sobre dois seres que eu ouço falar bastante, né? Sobre os Grous e um personagem que chama Astar Shahan. Tá certo. Eu vou passar essa pergunta. Saber sobre eles. Tá certo, Márcio. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou passar essa pergunta para eles, porque, sinceramente, para mim, são nomes que eu nunca tinha visto antes. Eu queria pedir antes para os nossos câmeras, para o Marcos, pegar ali a foto que fala das falhas, que faltou uma muito interessante que eu queria que o Brandinho estivesse nos explicando, ou o Júnior, se ele puder. Dá para estar mostrando a foto para a gente? Então, vamos lá. Pode. Essa foto, quem que pode me explicar? Pode falar. Sebastião. Essa aí, veja bem, foi tirada num recipiente fechado. Nada mais, nada menos, é uma luz incandescente, tirado, inclusive, num recinto fechado. Então, dá a aparência que é uma imagem até no céu, e não foi no céu. Né? Foi num recinto fechado, foi tirado, é uma luz proveniente de energia elétrica. Tá certo. Então, olha só, eu queria, já que falamos que tem alguns governos que já admitem, já que falamos do caso de Varginha, que é muito próximo e que foi muito polêmico, e eu fico prometendo, se eu esquecer, vocês me lembram, da gente estar contando o que aconteceu em Varginha de fato. Mas eu queria saber, assim, eu vou fazer uma pergunta extremamente objetiva, Sérgio. Existem extraterrestres? Olha, é um caso muito abrangente, que está na história há milhares de anos, desde quando a gente se conhece por seres humanos. Realmente, alguém vem nos visitar. E quando você pergunta sobre extraterrestres, seria mais ou menos uma questão pelo seguinte: você pergunta se a gente conseguisse se comunicar com eles. A pergunta seria o seguinte: da onde eles vêm, quem são eles e o que eles querem? E essa mesma pergunta a gente pode se perguntar: quem somos nós, de onde viemos e o que estamos fazendo nesse planeta? Você se refere às nossas pesquisas espaciais? A nós, seres humanos. Ah, tá. Nós enquanto essência mesmo, filosoficamente falando. Entendi. Tá certo. E aí você respondeu e não respondeu. E eu vou jogar essa mesma pergunta para o Júnior. Júnior, existem extraterrestres? Pelas constatações, as pesquisas já feitas pela astrofísica, ciência, astronomia, a probabilidade é grande de ter extraterrestres. Quando fala em terrestres e extras, quando você está, por exemplo, um astronauta está na Lua, um astronauta está na subestação Alfa, ele é um extraterrestre, é um nome extra, está fora da Terra. Agora, seres mesmos, de outro corpo físico, de outra anatomia, igual essa pergunta que o nosso amigo disse de Jundiaí. Se você puder até responder para ele. Um corpo diferente do nosso, os chamados os Greys. Os Greys são aqueles mais comuns extraterrestres de estatura pequena, cabeça grande e corpo fino. A gente tem a pesquisa nesse campo, que ele é uma das espécies que habitam o universo, né?
A gente não tem constatado na astronomia, na física atual, o nome desse planeta, mas a gente tem a teoria que eles estão nesses dirigíveis chamados UFOs, né? Que as pessoas comprovam que vê alguma coisa. O outro que ele disse, o Astar Sharan, né? É já mais para outra tipo de ramificação, de outro tipo de anatomia física. Elas são iguais à nossa, né? Do ser humano nosso aqui, terrestre. Então, a gente compara que é um corpo físico ao nosso, né? E eles têm, assim, esse nome, Astar Sharan, inclusive, é feito na ufologia holística, né? Inclusive, a ufologia tem várias Que é ramificações. a mesma coisa que a ufologia astrológica? Veja bem, a ufologia... Esotérica. Esotérica. Perdão, esotérica. Melhor assim. Vamos dizer que sim. E eu não posso afirmar com clareza, porque a minha ufologia é científica, né? A nossa pesquisa do nosso grupo, que chama GAUAMA, nossa equipe, é da ufologia científica. Tá. Esse nome, Astar Sharan, vem da ufologia, como você disse, esotérica e holística, né? Tá certo. Olha, Júnior, eu queria te interromper rapidamente, porque eu queria convidar você aí de casa para pensar um pouquinho no que eu vou te falar agora. Olha só, para se justificar e para explicar o que é a ufologia científica, esotérica, ele disse, nós somos cientistas, quer dizer, é científico. Qual é a diferença? Você está curioso? Eu também estou, e tem um monte de outros tipos de extraterrestres com nomes e formas diferentes para te apresentar, mas é logo depois do intervalo, não saia daí que a gente volta já já. A gente cruza com as pessoas na rua, olha uma vez, olha outra, e não pode não estar se dando conta, mas pode estar passando ao lado de alguém que não pertence à mesma esfera que você, alguém que veio da mesma origem que você. Existem casos comprovados, é disso que nós vamos falar nesse bloco, só que eu estou sentindo muito a sua falta. O 63333979 hoje está muito silencioso sem a sua companhia, estou aguardando a sua ligação. Eu queria voltar para o Brandini e quero mostrar as fotos que vocês nos trouxeram. Essas fotos que nós vamos exibir a partir de agora, Brandini, são comprovações científicas de que as fotos são verdadeiras. É isso? Me desculpe. Sim, essas fotos, elas são filmagens, na verdade, aí são apresentadas em fotos, mas são verdadeiras, foram constatadas, foram feitos trabalhos em laboratórios. Tá. Eu queria que a câmera pegasse bem aquela foto do meio, que me parece, na distância, que se trata de um disco voador mesmo. Eu queria que você pudesse explicar onde foi e como foi tirada essa foto. Essa daí, ó. Essa foto, talvez, Pimentel, eu possa explicar melhor? Sebastião, você tem informações dela? Olha, no nosso arquivo da ufologia, ela é uma foto bem antiga, tá? Eu não lembro, não recordo que país, não é no Brasil. Mas ela tem aspecto de uma imagem, inclusive, de aparelhos um pouco em relação a UFOs, a aerodinâmica arcaica. Você pode notar que a gente que estuda ufologia... É uma tecnologia antiga do extraterrestre. Isso, é isso que eu quero deixar claro aí. Entendi. E pode ver que... Digamos, desculpa, a parte da brincadeira, Sebastião, mas digamos que é uma nave espacial dos anos 60, então. Vamos ironizar, né? Tá certo. Vamos ironizar, mas ela inclusive, ela tem história. Essa foto é histórica, viu? Ah, é? É histórica. As imagens dela em vidro, ela está em oscilações, né? Inclusive até tem ventos pegando nas paisagens de matos ali, né? De plantações, e ela é perfeita realmente. Tá certo. Responde para mim uma coisa, Júnior, por que algumas pessoas veem e outras não? Bom, essa pergunta, além de ser um pouco complexa de responder, a gente que está na ufologia, vamos supor, há 6, 7 anos, a gente tem vários casos em pesquisas, tá? As pessoas que veem com facilidade, constantemente, que têm facilidade de ver, elas podem estar canalizando alguma coisa, ela pode estar em sintonia, né, com algo que seja um aparelho, alguma coisa extraterrestre, ela pode ser, então, um sensitivo, no caso. Quem sabe, um paranormal. Não tem nada a ver com a afinidade dela com esses seres, então? Alguns casos sim, alguns casos não, tá? A gente que tem estudado o assunto, tem algumas pessoas que têm até implantes, sequelas. Eu quero falar desses implantes, mas deixa eu atender um telefonema antes, Júnior. Nós estamos com a Maria, lá de Campinas. Boa tarde, Maria. Boa tarde.
Tudo bom? Tudo bem, e você? Também, obrigada. Pois não. Olha, a minha opinião é o seguinte, eu creio em extraterrestres, tanto na área científica, como, eu não tenho religião, tenho fé, mas como na área religiosa também. E também creio que eles estejam entre nós. Porque a própria Bíblia, quem é crente, né, e que faz a Bíblia o seu segmento, que não é o meu caso, mas dizem que os anjos que estiveram aqui na Terra, eles não são da Terra. Então, eles são extraterrestres. Tá certo. Só que de uma maneira diferente. Mas eu creio piamente que nesse universo há outras vidas, sim. Tá certo. Obrigada, Maria, pela sua participação. Eu vou, na sequência, atender outro telefonema, que é a Helena, que nos liga de Tambaú. Oi, Helena. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Então tá bom, pois não. Eu queria uma explicação, assim, aqui onde a gente mora, sempre estamos vendo coisas no céu. Sempre. Isso já é normal. Agora, eu queria saber mais a respeito daquilo que aconteceu em Varginha. Tá certo. Tá bom então, Helena. Eu vou perguntar assim, porque já estava pautado aqui para a gente estar falando de Varginha. Quem é que vai ser, qual de vocês vai ser o eleito para me contar sobre Varginha? Pode ser você, Varginha, Brandinho? pode ser. Pois não. O caso de Varginha foi bastante complexo. Ela foi uma sucessão de vários casos. Né? Depois do caso Varginha, noticiado por toda a imprensa, o fato continuou em Varginha. Teve novos casos em Varginha. Pessoas que tomaram grandes sustos, que viram outros seres, que provavelmente estavam em busca desses primeiros seres que se perderam em Varginha. Então, é bastante complexo o caso de Varginha e ficaria bastante difícil você colocar todo o caso em seu programa, porque é um caso bastante complicado, que envolve muitas pessoas, envolve o Exército Brasileiro, envolve a Polícia Militar. Tá, mas resumidamente apareceu um ser, ele foi capturado, como é que foi isso? Me conta a história. Na verdade, foram 4 seres, dois foram vistos a princípio, né, pelas garotas, né, que elas viram próximo de um muro, e como são pessoas assim simples, pessoas até de grande religiosidade, imaginaram que se tratava do diabo, né, porque realmente a criatura ela foge completamente daquilo que a gente conhece, né? Então, as pessoas foram lá ver essas criaturas e elas se moviam de forma muito lenta. Elas estavam também assustadas também, né? E emitiam um som, como o som de uma abelha, sabe? O som que ela emitia, né? E essas criaturas foram aprisionadas, né? O exército foi mobilizado, inclusive o exército já sabia da queda da passagem desse grupo, já estavam monitorados, já estavam sabendo, tanto que logo quando aconteceu esse fato, o exército já apareceu, já soldados e todos estavam ali, a polícia militar foi acionada, o corpo de bombeiros, enfim. E, então todos já estavam sabendo, ali não tinha segredo para ninguém. Tá, e aí a gente podia aproveitar esse gancho que você está fazendo agora, Brandini, para fazer aquela passagem para junto do Exército Brasileiro, que a gente falava que foi, em que época aconteceu isso em Varginha? Qual foi o ano? Pimentel talvez se recorde melhor. 1994. 94. Né? Então, agora esses rumores que eu mencionei, que envolviam o Exército Brasileiro, foi anterior a esse caso de Varginha. Quer dizer, o que se tem de suspeita em relação ao envolvimento do nosso Exército, do nosso governo, na ocultação desses fatos extraterrestres? O que acontece é o seguinte, o Exército, tanto o Exército quanto a Marinha e a Aeronáutica, eles têm um trabalho, a missão deles é defender o território nacional, a soberania nacional. Não só do Brasil, como nos Estados Unidos acontece isso também, eles têm um exército deles que defende a soberania nacional. E seria difícil você explicar que você não consegue ter um controle sobre o aparecimento de naves que você não sabe de onde vem, de veículos que você também não tem explicação, porque até hoje... Mas por quê? A não revelação é para não gerar pânico, é isso? Também, para não gerar pânico, porque você envolveria toda uma consciência coletiva, toda uma religiosidade, tudo aquilo que nós acreditamos. Que a gente aprendeu até hoje, não é isso, Brandinho? Exatamente. Então, iria, com certeza, abalar todos os alicerces do mundo, né? Então, fica muito difícil você vir a público e falar, realmente estamos sendo visitados, né? Agora, as provas existem, né? Os governos têm essas provas, o governo tem essas provas. Só que a própria mídia, uma parte da mídia, ela acaba colocando coisas de maneiras a transformar numa brincadeira ou numa piada, tal. É o caso de Varginha. O caso de Varginha acabou sendo transformado numa piada. Entendi. Né? Então, isso
prejudica todo o trabalho da ufologia séria. Joga areia em cima de tudo, né? É o caso, por exemplo, inclusive, falando com o Márcio, né, de Jundiaí, foi o Márcio que falou a respeito do Astacheran. O Astacheran, na verdade, ele é uma ufologia mística, né? É uma outra área da ufologia. São aquelas pessoas... Que é onde está sedimentada a Elba Ramalho. Que acreditam em canalização, sabe, em mentalização, quer dizer, aí já parte completamente... Telepatia. Aí já foge um pouco da ufologia assim, paracientífica, não vamos dizer científica, né? Então foge bastante. Tá certo, eu vou querer falar disso, até porque temos muitas pessoas famosas, artistas da mídia, que fazem parte dessa crença da ufologia esotérica. Exato. Eu queria falar aqui com o Júnior e com o Sérgio, queria ver se eles me ajudavam a fazer com que o público pudesse entender o que é abdução. Esse termo é um termo exclusivamente da ufologia? Realmente, a abdução... Eu quero fazer uma correção agora um pouco. O caso do Varginha foi em 1996, viu? Tá certo. Não me engano, uma correção. A abdução, veja bem, vem do inglês, né, abduction, né? Quer dizer assim, a tradução de sequestro, né? A palavra sequestro na ufologia é um rapto, é uma consequência de você, de repente, em cidades, né, aí de continentes e países, um indivíduo desaparecer e ele provavelmente não tem o local, não sabe onde foi, vamos supor, o corpo físico dele, policiais procuram. Então, esse nome, a gente vem desde o início da ufologia, né? A gente tem casos, por exemplo, na região, temos casos em Catanduva, temos casos em Mirassol, né? Comprovados por quê? A gente comprova na ufologia científica que através de uma chamada hipnose, uma regressão no subconsciente, ela relata todos os fatos que ela pode esquecer no interior dessa nave, né? Só te cortando um pouquinho, Júnior, Tambaú, que é a cidade que a Helena nos ligou, ela disse que é muito comum lá. Ela faz parte dessa lista de cidades onde esses aparecimentos são comuns no seu registro ou não? Tambaú fica próximo à capital? Eu não sei te informar. É próximo de Santa Rosa de Viterbo. Sim, a gente, veja bem, a gente tem várias cidades, né, no nosso arquivo. Mas, de repente, como o estudo da ufologia é tão restrito, a gente tem que tomar conhecimento se essa cidade ou não tem repercussão na incidência ufológica, na casuística. Entendi. A gente, então, que estão longe, geograficamente falando, a gente depende dessas pessoas que moram nessa cidade a repercutir o fato. Como é que alguém que passa, que foi... Antes, eu tenho duas perguntas antes. Como saber quando alguém foi abduzido? Essa pessoa, se ela não se lembra, ela só vai conseguir resgatar isso via hipnose. Como saber quando uma pessoa foi abduzida? O que acontece, ela foge, ela não sabe durante um determinado tempo, Temos casos que a pessoa não se lembra o que aconteceu durante 8 horas. Ela não se lembra de nada que aconteceu nessas 8 horas. E ao ela retornar à consciência, ela começa a ter algumas disfunções, ela começa a perceber que algo aconteceu com ela de errado nessas 8 horas. E a partir disso, ela vai buscar médicos ou vai buscar os próprios ufólogos para poderem buscar o que realmente aconteceu. O que aconteceu. Deixa eu te perguntar assim, essas abduções, elas têm como objetivo aqueles implantes que vocês mencionaram? Exatamente. Para que eles servem? É uma das características das abduções. Esses implantes seriam, basicamente, para que eles monitorassem aqueles abduzidos. Como se fosse um chip, como se fossem esses carros que são guiados por satélite, controlados por satélite. Para eles buscarem mais informações sobre nós. Você acha, na sua crença pessoal, Sérgio, que se nós conseguíssemos achar alguma forma de vida em Marte ou na Lua, que são lugares que a gente está tendo acesso, nós iríamos ter essa preocupação de, aspas, chipar esses seres para controlá-los à distância? Com que finalidade? Nessa nossa relação de nós irmos até lá e chiparmos alguém lá, é um fato tanto complexo. Mas creio que em relação a eles virem até aqui e pesquisarem a gente, eu acho que seria mais por um fato para o futuro, que a gente não sabe o que pode acontecer. E seriam mais para eles pesquisarem, porque existem várias hipóteses também. Uma delas é que eles talvez sejam nós no futuro. Entendi. Só que está ficando
pouquinho complicado demais, a gente vai para o comercial, é rapidinho, e aí eu quero que você continue isso, mas você não vai para o comercial sem pensar numa coisinha que eu quero que te ajude a pensar, que é assim, ó, pensa junto comigo, se a nossa vida, ela tem formas e normas para sobreviver, significa que eles lá fora precisariam ter formas e normas para sobreviver também. Será que é sobreviver a palavra? Que tipo de civilização é essa tão diferente que existe lá fora? Quero te convidar para pensar nisso e voltar com a gente, porque é rapidinho, a gente vai para o intervalo e volta logo. Quando se faz um programa ao vivo, é que eu estou pelo menos a uns 4 ou 5 programas para te dar um recado, para dizer para você que liga para a gente, que muitas vezes a sua ligação vai para o ar e a gente, no fervor da conversa, da discussão, acaba não tendo como respondê-la. Mas saiba você que você está carinhosamente anotada conosco. Desculpe que oportunamente a gente vai estar respondendo isso. E também criando oportunidades para que você não participe, mas ligue e deixe a sua participação. Que foi o caso da Dolores. A Dolores nos ligou aqui de Ribeirão e nos fez uma correção, ou fez uma correção aos nossos convidados, porque ela disse ter ouvido que um deles disse que holístico não é científico. Ela afirma que holístico é mais do que científico. Eu faço eco a você, Dolores, porque de fato, holístico, o termo quer dizer global, que aborda todos os fatores, todos os detalhes dos seres humanos ou de qualquer outro assunto. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Eu quero atender que está conosco na linha agora o Carlos Alberto de Campinas. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, boa tarde a todos. Obrigada. Eu tenho uma pergunta, que é a seguinte, eu não peguei o programa no início, mas eu gostaria de saber por que os observatórios do mundo inteiro, que têm equipamentos sofisticadíssimos, nunca fotografam, nunca pegam objetos voadores não identificados. Qual a razão deles esconderem? Porque eles passam a vida olhando para o céu, eles nunca veem nada. E porque todo mundo fotografa, tem essas fotos, e se esse pessoal que vive olhando para o céu não tem nunca algo mais concreto? E porque todos os países escondem, e qual a razão? Qual a finalidade de esconder o ET de Varginha? O exército, essa parafernália toda. Por que sempre esse mistério? Tá bom. Muito obrigada, viu, Carlos, pela sua participação. Você pode responder para ele, Brandini, por favor? Não é bem assim. O que acontece é o seguinte, existem várias fotos feitas em observatórios de luzes, de naves, não só em observatórios, como também a própria NASA, o próprio ônibus espacial, o Hubble, já fotografou, já foi fotografado no espaço, na Lua, né? Então, não é uma coisa assim, anormal, não. Já tem várias fotos feitas em observatórios. Né? Tá certo. Eu tenho mais uma ligação, eu vou atender essa ligação, mas eu não queria perder o gancho do que falávamos eu e o Sérgio, que é a respeito da chipagem. Sim. E parece que você tem informações adicionais. Exato. Eu estou com o Raoni de Ribeirão Preto conosco. Boa tarde, Raoni. Boa tarde. Tudo bom com você? Tudo bom. Então tá bom, pois não. Eu gostaria de saber se eles poderiam explicar aquelas formas que eles fazem plantações. Teria como o ser humano fazer ou não? Muito obrigado, Raoni. Pode deixar que eu vou passar essa pergunta sim, porque eu disse que eu ia fazê-la e no fim acabou, como acontece às vezes com algumas ligações que a gente não consegue responder, eu acabei me esquecendo. Aquilo é possível ser feito, Júnior, por homens? Sim, veja bem, é possível sim. Até teve uma polêmica na Europa, né, nas plantações de trigo, em que os próprios proprietários, né, planejaram isso, implantações através de tratores, né, mas tudo bem, foram alguns, mas essas fraudes podem ocorrer. Mas nós temos filmagens comprovadas, né, assim, em vídeos, como a pergunta dele é simples e direta, como que fazem esses círculos? São sondas, né, que manifestam-se nas plantações do trigo, por exemplo, qualquer outra na agricultura. Essas sondas são esferas, né, brancas, que a gente não pode confirmar cientificamente, mas a gente tem filmagens disso. Pessoas filmaram, né? Elas vão se manifestando em desenhos, né? Ou seja, qual for aquelas que a gente apresentamos no início do programa, manifestações até, quem sabe, de insetos, né? De seres humanos. Então, na verdade, são sondas. Na verdade, pode ser feito pelo homem, sim, mas existem comprovações de que elas foram feitas. Pois não. Só para complementar, o que acontece é o seguinte. Tentaram fazer, realmente, o que o Pimentel afirmou agora é totalmente verdade. Eram 2 senhores de idade que fizeram esses círculos. Mas esses círculos que eles fizeram, era completamente fora do que tem aparecido, do que a imprensa tem mostrado, do que tem ocorrido na Europa, né?
Porque o que eles fizeram era ridículo. Eram círculos mal feitos, errados, não tinha nada a ver com esses que estão sendo... Porque o que impressiona, Vandinha, é a precisão mesmo. Altíssima precisão. Então, é uma coisa muito legal. Então, a coisa, ela vai além. E outra coisa, o que é mais interessante é o seguinte, com o trator, esses senhores, eles realmente fizeram círculos e tal, mas ficou uma coisa grotesca. Eram quebrados o trigo e esmagados ao solo. Eles amarravam tábuas e tal e tentaram fazer, mas era ridículo. Esses círculos, os verdadeiros círculos ingleses, a precisão dele é tanta, e o trigo não se quebra, você não encontra um único galho quebrado. Eles são trançados de tal forma que eles não se quebram. Então, é impossível o ser humano fazer alguma coisa que se assemelhe àquilo. Tentaram fazer realmente, mas não foi possível, não. Nós temos uma imagem interessante agora, que o Marco e o Cristiano vão tentar mostrar para a gente aqui, que é de um boletim de ocorrência, é isso, Brandinho? Um BO, nós vamos isso. mostrar agora. Inclusive, então, é um boletim de ocorrência feito, provavelmente, de uma aparição, é isso? Exatamente. Tem a data, eu não me recordo agora, tem a data ali no BO. Esse objeto não identificado, vamos colocar dessa maneira, ele foi visto em Monte Alto, primeiramente em Monte Alto, né? Inclusive, a polícia foi acionada porque ele fez como que fosse pousar num bairro, inclusive, próximo à minha residência. Então, as pessoas chamaram a polícia, em poucos segundos depois, foi visto sobre os céus de Itacoaitinga, depois de Jaboticabal e, finalmente, em Ribeirão Preto. Foi visto aqui na nossa cidade, aqui em Ribeirão Preto. Então, tiveram centenas de testemunhas. Foi uma coisa, assim, grandiosa, uma coisa muito, muito bem feita mesmo, sabe? Uma coisa muito bonita mesmo. Eu vou querer que você fale da chipagem agora, na sequência, Brandini, mas eu queria antes te dar um recado. Pode ser nessa câmera aqui? Eu queria para você daí de casa. Eu queria te falar dessas comprovações científicas que tanto se falou durante o programa e que é muito importante que vocês saibam o seguinte, que tem muita ciência, que é ciência mesmo, é reconhecido, é matéria de academia, de faculdade, e que não é comprovada, muito do que se fala não tem comprovação científica, mas que acabou sendo aceito pela frequência, aceito pela condição incontestável de que o fenômeno existia e acontecia. Daí nasceram a psicologia, a parapsicologia e alguns ramos da medicina também. Então, talvez fosse interessante que dessemos crédito a esse estudo, ao menos, e que deixássemos o questionamento da veracidade da existência dos ETs para uma outra passagem, a seguinte, quando a gente conseguisse transformar esse estudo numa ciência que me parece ser fundamental. Vamos voltar lá para o Brandini, porque, Brandini, eu quero que você me fale. Enquanto o Sérgio falava dos chips, eu perguntei para ele se não lhe parecia pretensão demais imaginar que, já que nós fomos para a Lua, fomos para Marte, porque se nós tivéssemos um ser lá, uma forma de vida qualquer, será que nós iríamos chipá-los também? E aí você disse que queria acrescentar alguma coisa. Não, o que eu acho interessante acrescentar é o seguinte, que a chipagem, nós já fazemos isso há muito tempo, né? Hoje é mais sofisticado, hoje existem equipamentos eletrônicos, né? Mas antigamente nós colocávamos, as pessoas em casa talvez vão se lembrar, quando eram colocados pequenas argolas nas pernas dos pássaros, né? E eles eram monitorados. Hoje já existe a chipagem eletrônica, que nós fazemos em baleias, em animais em extinção. Seria então o mesmo processo? Se eu entendi, Brandini, você está me dizendo que os extraterrestres estariam nos chipando como nós fazemos com os animais. Será que nós estamos sendo catalogados como animais? Não, não necessariamente. Suponhamos que você, de repente, é claro que não vai acontecer, mas numa suposição, que você venha encontrar um ser ou uma pessoa, um homem que viveu há 1000 anos atrás, encontrasse essa pessoa viva até hoje. Nós iríamos tratar essa pessoa de uma maneira diferente. Ele seria um igual a nós, mas nós iríamos tratá-lo de uma maneira completamente diferente. Seria um fenômeno, seria algo que foge ao normal. E nós, para essas criaturas, fugimos ao normal. Quer dizer, nós somos criaturas, assim, estudáveis. Então, que vale a pena ser estudada e ser conhecida. Eu queria fazer um bate-bola rápido com vocês aqui, porque esse é o último bloco, está terminando, e tem muitas perguntas que eu não cheguei a fazer, queria que vocês fossem sintéticos na resposta. Okay. Por exemplo, Sérgio, o que essas pessoas que se dizem ou foram abduzidos têm em comum, de maneira geral? O que liga uma pessoa a outra? Hoje encontrado, nós não tivemos não encontramos nada que eles tivessem em comum. E é isso que é interessante. Simplesmente eles estavam na hora e no local exato para que o fato ocorresse. Tá. Na sua opinião, Júnior, qual foi o maior evento ufológico que você tem registro ou que a história tem registro?
primeiro Fórum Mundial de Ufologia em Brasília, que a LBV teve patrocínio, né? Foi feito ano passado, inclusive de grande repercussão no Brasil. Agora, tem outros, né, de repercussões em cada país, congressos internacionais. Tá certo. E a gente também vai ter um na região aqui, a segunda Expo Fugauama em Monte Alto, para esse ano. Vamos falar devagarzinho, então é a segunda Expo UFO de Monte Alto. Que dia? A gente vai planejar, não está confirmada a data, mas esse ano de 2001 a gente já está mobilizando o patrocínio desse congresso aí, né? Tá, fica a promessa então de você vir até o programa para estar contando para as pessoas. Inclusive telefones, né? Por favor, tem telefone? Que eu posso dar para contato. É um telefone, inclusive, do grupo, Disque Gauama. O nosso grupo é correspondido ao Grupo de Análise Ufológica e Astronômica de Monte Alto. O Disque Gauama é o 0 prestadora, né? 16 3242 5301. Repetindo, 0 prestadora 16 3242 5301. Qualquer manifestações de fatos da ufologia que vocês queiram se manifestar, conte pra gente. A gente está à disposição para receber ligações do Brasil inteiro. Tá bom, eu vou repetir para você bem devagarzinho o telefone para você não perder essa oportunidade. Então é a prestadora 3425, não, tá tudo errado. Como é? 0 prestadora 16 3242 5301. Talvez eu precisasse de um chip de memória, porque ele acabou de falar o telefone e eu acabei esquecendo, né? Eu vou aqui para o Brandini rapidinho, porque eu quero... Você falou da telepatia, das abduções, né? E eu tenho um preceito ou um registro de memória, como eu sempre falo com o meu telespectador, com você aí de casa. No meu registro de memória tem uma coisa que é assim... a telepatia que é usada nessa ufologia, vista por essa ufologia... É esotérica, né? Ela é esotérica, né? Mística. E que, na verdade, é o que diz que é como é feito o contato com os extraterrestres. Você acredita em telepatia independente da ufologia? A telepatia, ela ainda, por enquanto, ainda é uma coisa que está sendo estudada ainda. Ainda não existe uma comprovação, ainda nada científica, quer dizer. Mas como você agora há pouco disse, né, que várias ciências eram estudadas e hoje estão começando a ter credibilidade, eu poderia até citar a acupuntura. Há pouco tempo a acupuntura era tida como bruxaria e hoje ela é tida como verdade absoluta. Hoje ela já se sabe dos pontos magnéticos do corpo, enfim. Então, eu colocaria nessa mesma posição. Ainda faltam, acho que muitos estudos ainda. As pessoas, é inerente à pessoa, talvez. Já está provado que alguns animais até possuem esse dom. Eu te fiz essa pergunta porque talvez isso nos incitasse para um novo programa para discutirmos o seguinte: se existe a telepatia, não é pretensão nossa imaginar que essa forma de comunicação seria universal no sentido de abrangência desses extraterrestres. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui e de você de casa. Que pena. Vou ter que esperar até amanhã para te ver novamente. Fica com a seguinte frase que Yuri Gagarin disse lá de cima. Ele olhou e falou: a Terra é azul. Se existem muitas, eu não sei, mas a nossa é a mais bonita. Até amanhã, se Deus quiser. Jess James, um dos maiores clássicos do faroeste. Hoje, no Cinema Especial. Assista agora Bola na Rede.